Bom dia, me chamo Felipe. A gente vai falar um pouco sobre os cosméticos e um pouco de como foi que surgiu, que é o conceito do cosmético e como ele é feito. Vamos abranger um assunto total do que é o cosmético em si e de todos os seus processos até chegar às nossas mãos, né? No começo, podemos destacar o cosmético de várias formas, né? A gente pode falar que o cosmético tem diversas definições, mas as definições mais básicas deles é que os cosméticos são as substâncias ou misturas ou até formulações usadas para poder alterar alguma propriedade do corpo humano. No caso, hoje em dia ele é usado tanto para mudar a aparência quanto o odor do corpo humano, né? Além disso, é muito difícil você ter uma distinção bem precisa do que é o cosmético hoje em dia, porque o cosmético hoje em dia ele não é só para embelezamento, e sim feito para várias outras formas, né, como o cuidado da pele, como rejuvenescer as rugas e de propriedades bem específicas que servem para o nosso corpo. E isso tudo foi mudando ao longo do tempo, tudo, e com o aumento da produção do petróleo e com a grande escala que teve de mudanças econômicas no mundo, levaram ao surgimento de uma indústria totalmente rentável e estável que nós temos hoje em dia no Brasil. No caso, a única preocupação hoje em dia que nós temos com a evolução que o cosmético está tendo seria mais ali na parte sustentável, onde algumas regiões onde tem a flora e a fauna bem rica, mas também bem regional, onde só é encontrado naquela região, sofrem alguns perigos, às vezes de até extinção de algumas espécies. E cosmético em si hoje em dia teve um momento surreal, principalmente pois proporcionou uma qualidade de vida melhor, uma longevidade e fez com que pessoas de todas as áreas, entre aspas, economicamente, tivessem acesso a isso de uma forma mais simples. Além disso, não devemos esquecer que o cosmético não é apenas só para embelezamento, mas também tem suas propriedades terapêuticas. Além disso, carreiras da área da química, principalmente, veem essa área do cosmético como uma das áreas mais promissoras para a carreira dos profissionais que vão surgir daqui para frente. E aí nós temos três, três situações no mundo que são importantes para poder definirmos o que é o cosmético hoje em dia, né? No caso histórico, o cosmético em si, a palavra cosméticos vem do grego cosméticos, né? E surgiu lá na Grécia, né? E significa hábil de adomar, ou seja, é uma coisa fácil de você manipular, mudar, moldar. No caso, seria a nossa aparência. E alguns registros arqueológicos entendem que os egípcios usaram esse tipo de cosmético, que seriam as maquiagens, né, para o rosto e para o corpo, em forma de pintura, que usavam sais e até rochas há 4.000 anos antes de Cristo. Então, já não é uma coisa tão nova, porque desde as relações que os humanos têm entre si já havia o cosmético em si. Tanto é que tem várias histórias que dizem que a rainha Cleópatra se tomava banho com leite, né, para poder hidratar suas peles e cabelo. E outro momento que tem uma importância muito grande para o cosmético seria na Idade Média, porque na Idade Média teve a peste bubônica, onde as pessoas eram proibidas de tomar banho porque tinha uma ciência por trás disso tudo que dizia que os poros dos corpos das pessoas eram abertos e aí permitia a entrada da peste no corpo da pessoa. Isso contribuiu para que os cosméticos evoluíssem de uma outra forma, pois as pessoas, como não tomavam banho, acabaram criando pastas e perfumes para poder se higienizar, em vez de utilizar a água e o sabonete, né? No caso, não eram sabonete, mas eram misturas de ervas. E na era moderna, que é agora onde estamos vivendo, né? A indústria em si cresceu aceleradamente desde 1920. Na verdade, desde 1910, que foi onde surgiu o primeiro salão de beleza do mundo. E no século XX, passando por esse tempo, né,
Surgiu o batom entubado, onde as mulheres já poderiam levar nas bolsas, os desodorantes que eram feitos em tubos, e até os shampoos e os laques, que poderiam ser utilizados a qualquer momento e eram mais fáceis de ser transportados, não precisavam ser feito de uma maneira exagerada para poder as pessoas comprarem, né? Não eram vendidos mais em tubos de 50, 30 quilos, assim já era uma coisa mais transportável, né? Já nos anos 50, com o incentivo do capital brasileiro, também vieram empresas como Avon, né, e L'Oréal, que se espalharam durante todo esse período, e aí trouxeram o pó de arroz, que é a maquiagem, né, e foram sofisticando as que já tinham antigamente. E no momento atual, nos anos 90 e no século XXI agora, já não conseguimos, como que eu posso dizer, definir o cosmético como só cosmético, porque os cosméticos se tornaram produtos multifuncionais, que eles podem ser para embelezamento e para a manipulação da genética até, que faz com que a nossa pele ou qualquer regeneração, qualquer mudança no nosso corpo seja mais eficaz. Então, não necessariamente o cosmético ao longo de sua trajetória toda vem para embelezar, e veio sim para trazer uma nova perspectiva de como o ser humano pode mudar, né? Não só em aparência, mas de dentro para fora também. Olá, eu me chamo Júlia Braz e eu irei apresentar um pouco sobre a classificação e os principais produtos dos cosméticos. No Brasil, os cosméticos eles são vistoriados pela Câmara Técnica de Cosméticos, providenciados pela Anvisa. E essa câmara, ela define que os cosméticos são todos os produtos que são usados para o uso pessoal e extraídos de substâncias tanto naturais quanto sintéticas. E eles servem para várias funções, como limpar a pele, perfumar a pele ou tirar o odor da pele, alterar a aparência ou até mesmo manter ela em bom estado, certo? Dentre esses principais produtos, nós dividimos eles em categorias. São 4 categorias: os produtos para higiene, os cosméticos, os perfumes e os produtos para bebê. O que são os produtos para higiene? São todos aqueles produtos que nós usamos para limpar e perfumar o nosso corpo. Como assim? A exemplo disso, nós temos sabonete, shampoos, condicionadores, cremes para barbear, desodorantes e etc. Todos eles servem para perfumar, tirar o odor e higienizar a nossa pele. A segunda categoria são a dos cosméticos. Os cosméticos, eles servem para alterar a aparência de uma forma muito elegante e não alterando por completo aquilo que nós somos, mas sim apenas colocando uma camada. A exemplo disso, nós temos batons, bases, rímeis, blushes e etc. Todos aqueles cosméticos que nós usamos e chamamos de maquiagem. Eles são feitos para alterar a nossa aparência, só que no bom sentido. A terceira categoria são os perfumes. Os perfumes eles têm a função tanto de perfumar o corpo, deixar com um cheiro mais agradável, quanto de hidratar. A exemplo deles, nós temos hidratantes corporais e perfumes. E óleos para a pele. A quarta categoria são os produtos para bebê. Os produtos para bebê, eles também se encaixam em produtos de higiene e perfumes, pois eles servem para higienizar o bebê e os deixá-lo mais perfumado. Entretanto, todavia, os produtos para bebê, eles são minimamente vistoriados. Ou seja, eles têm uma vistoria mais detalhada, pois podem causar riscos para a pele dos bebês. Isso entra nos grupos de riscos que eu irei falar agora. Os grupos de riscos eles são divididos em dois. São o risco mínimo e o risco potencial. Mas o que são? O risco mínimo
são todos aqueles produtos que têm uma necessidade, mas não precisam serem vistoriados especificamente. Como assim? Nós temos como produtos do risco mínimo sabonetes corporais, shampoos, condicionadores, desodorantes. Perdão, desodorantes não. Desodorantes entram em risco potencial. O risco mínimo são, como eu estava citando, sabonete, shampoo, condicionador, maquiagens, perfumes, cremes de barbear e por aí vai. Esses são os produtos que não precisam ficar sendo vistoriados detalhadamente. Eles podem ser feitos e tem sim uma vistoria para eles, mas não são tão específicas quanto a do risco potencial. Por quê? O risco potencial é, como eu posso dizer, eles são feitos minimamente e exclusivamente para uma coisa. Por exemplo, os produtos do risco potencial, eles são shampoos anti-caspa, desodorantes que controlam o odor, são o que mais? Talcos antissépticos, protetores labiais e solares e os produtos para bebê, como eu citei. Por que que eles entram em riscos potenciais? Pois eles têm como possibilidade prejuízos à pele. Como assim? Um desodorante ou até mesmo um shampoo para caspa e os produtos para bebês, eles têm como afetar a pele de quem o está usando. Eles têm um risco potencial maior, eles podem prejudicar a pele de quem está usando. Então, eles precisam ser minimamente fiscalizados e controlados, pois pode haver uma falha nos seus compostos e isso pode causar um risco maior a quem usa. Tratamento da água. A produção de cosméticos requer muita água, que necessita ser filtrada para a remoção de impurezas sólidas e, sempre que necessário, tratada para a remoção de micro-organismos e de alguns íons específicos. A desalinização é necessária sempre que a água de processo contiver uma elevada quantidade de sais de cálcio e de magnésio, nelas dissolvidas, geralmente bicarbonatos. Essas características da água é comum quando ela aflora naturalmente na superfície do solo ou quando ela é extraída de poços artesianos ou lençóis freáticos localizados em solos alcalinos. Essa água normalmente é denominada água dura, pois os cosméticos, os cátions, cálcios e magnésios reagem com tensoativos e surfactantes, formando compostos insolúveis e inibindo a formação de espuma. Quando a água dura é aquecida, ocorre uma reação de decomposição com liberação de gás carbônico. Quando o bicarbonato de cálcio se transforma em carbonato de cálcio, que precipita esse sal, se deposita na superfície das tubulações, de reatores e de outros equipamentos de processos, podendo causar entupimento e sérios acidentes, especialmente quando a água é destinada para a produção de vapor nas caldeiras. Existem 3 formas de tratamento da água. A primeira é a fervura ou reação da água com o hidróxido de cálcio para a precipitação de carbonato. A segunda, é a adição de substâncias químicas conhecidas como abrandadoras, como a EDTA, que ela é mais complexa para a remoção de íons, cálcios e magnésios. E, por último, a passagem de água por unidades que absorvam os cátions, cálcios e magnésio. Quando é necessário uma dessalinização completa, ou seja,
deseja-se remover completamente o cálcio, o magnésio do processo, mas não só eles, mas também outros cátions, são usadas unidades de ultrafiltração ou de osmose reversa, onde a água permeia uma membrana polimétrica, cujos poros têm diâmetro suficiente pequenos para reter o íon que necessita se tirar da água. Vamos falar também um pouquinho sobre a embalagem e o acondimento. Outro importante desafio a ser vencido no processo dos cosméticos é a seleção do maquinário apropriado para acondicionar os cosméticos na embalagem selecionada pelo pessoal de marketing, trabalhando com consumidores formadores de opiniões. As embalagens representam, em média, de 15% a 30% do custo final do cosmético. Ou seja, quando eu compro um cosmético, eu não estou apenas pagando pelo produto, mas também pela embalagem. A escolha do material apropriado e de um design de excelência passa a não ser só uma decisão de estratégia comercial e de marketing, mas também de engenharia de produção. A embalagem deve ser resistente ao produto, não pode sofrer ataque ou corrosão do mesmo. A passagem do tempo e aos diversos esforços e estresses a que é submetida ao longo do seu uso. Perfumes são um exemplo clássico da valorização pela sua embalagem, ainda mais do que pelo seu conteúdo. Um exemplo disso no mercado é o desenho dos frascos de perfume, né? Baseado em um desenho inovador e funcional. Outro exemplo é o batom da Pop Up, que ele tem um design onde você consegue abrir, o usuário consegue abrir o batom usando apenas uma mão. Então, a embalagem ela não é apenas bonita, mas ela tem que ser funcional, porque ela deve proteger o produto, né? E dar mais durabilidade ao produto. Falar sobre as matérias-primas nos cosméticos. Os cosméticos são constituídos por substâncias que compõem as formulações ou misturas e podem ser formadas por uma gama de composições com componentes de origem vegetal, animal ou mineral. Podendo ser também natural ou sintética, usados para higienização, proteção e também para valorizar a aparência. As matérias-primas constituídas nos cosméticos normalmente não são perigosas para a saúde, com raras exceções. Logo, suas quantidades devem ser estritamente controladas. São utilizadas de acordo com suas propriedades e são divididas em classes. Entre elas principais são veículos, que é o componente que geralmente aparece em maior forma. Temos um exemplo disso, a água, que pode chegar até 90% de uma formulação. Os umectantes, que preservam a umidade, evitando assim a perda da massa cremosa dos produtos, favorecendo a hidratação. Um exemplo disso é o sorbitol, glicerina, emolientes, que são responsáveis pelo espalhamento e lubrificação, que juntamente com os umectantes ajuda na hidratação da pele. Um exemplo disso são óleo mineral, isopropila e óleo de amêndoas. Já espessantes, que os espessantes são responsáveis por aumentar a viscosidade das formulações. Um exemplo é a cera e as gomas. Temos também os tensoativos, que reduzem a tensão superficial da água e de outros líquidos, são limpadores e espumantes. Um exemplo são o sulfato de sódio. Temos também os alcalinizantes, acidificantes, neutralizantes. Eles são utilizados para corrigir o pH das formulações, né? Um exemplo desse controle de pH é o ácido cítrico.
E os conservantes, que têm como finalidade preservar os cosméticos é, de danos causados por micro-organismos ou bactérias que possam entrar no produto, um exemplo temos o Coralone LA. E as fragrâncias, que são substâncias que geram odores aos produtos, o que dão cheiro, o que dão aroma dos produtos, e o corante, que é a substância que vai dar cor àquele produto, e o princípio ativo, que é o elemento com ação ou efeito mais acentuado. Um exemplo disso é os antissépticos e os cicatrizantes, hidratantes, e é isso. Para a utilização e fabricação dessas matérias-primas para a fabricação de produtos químicos, a seleção de matérias primas, né, ela é uma seleção bem rigorosa, tendo que passar pela o órgão fiscalizador, né, que é a Anvisa, para que seja feita toda a análise, inspeção, projeto, aprovação do projeto. Aqui, como está nessa figura apresentada no slide, tem a parte que a empresa, né, solicita a autorização, aí passa para o projeto de elaboração, aprovação do projeto pela Anvisa, aí projeto arquitetônico e execução, inspeção do bombeiros e Anvisa, aí para que seja gerado a licença sanitária, e assim que gerar a autorização da Anvisa, se pode estar manuseando essas matérias-primas para que possam ser feitos os produtos, né? Aqui temos uma figura representando, que é um fluxograma, né? Representando o passo a passo desse uso das matérias-primas, né? Que, como aqui está falando, que ocorre a recepção de matérias-primas, aí logo após o armazenamento, passagem e separação das matérias-primas, que aí depois passamos para a produção, que essas 4 fases podemos chamar de análises físico-químicas e microbiológicas, que é a microbiológicas, que nada mais é a análise de que se há micro-organismos ou bactérias presentes nas matérias-primas. Logo após a produção, vai para o envase, que é a embalagem, e logo ao armazenamento. Olá, bom dia. O meu nome aqui é Amanda. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a tecnologia da produção da indústria dos cosméticos. Eu vou começar primeiro sobre a agitação. A mistura dos componentes de uma forma sobre a agitação controlada é um dos processos mais comuns dentro da indústria dos cosméticos e é usada quando há necessidade de incorporar um ou mais ingredientes a uma fase, normalmente denominada base, com o intuito de fornecer uma propriedade ou função específica. As misturas podem ser líquidos em líquidos, líquidos em pó, pó em líquidos ou pó em pó. Já as bases, elas podem ser aquosas, oleosas ou compostas por líquidos orgânicos, como, por exemplo, o etanol. Portanto, os produtos resultantes dos processos de misturas podem compreender soluções, emulsões, dispersões, suspensões, pastas ou pó sólidos. Os processos de mistura são regidos por princípios físico-químicos.
e termodinâmicos, em que ocorre uma transferência de energia mecânica e, eventualmente, de energia térmica, e de diferenças entre a densidade e concentração entre as bases e os demais ingredientes. A eficiência da mistura dependerá do número de vezes que esse fenômeno ocorrerá, da temperatura, do meio e do tempo de contato entre as bases e os ingredientes. Os equipamentos normalmente utilizados na indústria para realizar os processos de mistura são projetados em funções da variação e viscosidade que a mistura pode sofrer quando submetida à variação da temperatura ou intensidade da agitação, né? O que em físico-química a gente denomina como reologia. A intensidade da agitação pode ser controlada através da variação da rotação, o que depende da força, do torque do agitador. A homogeneização dos ingredientes é feita em recipientes fechados, o que em engenharia a gente denomina como reatores ou vasos agitadores. A capacidade dos reatores pode variar muito dependendo do custo do produto e da necessidade do produto, variando de pequenos reatores de 5 a 10 litros até a vasos de 50 a 100 mil litros. Os agitadores, além de realizarem a homogeneização da mistura, podem também quebrar partículas sólidas, contribuindo para a produção de suspensões e dispersões mais finas. A moagem é outra operação muito importante no processo dos cosméticos. As matérias-primas sólidas devem ser transformadas em pós muito finos, e muitas delas são higroscópicas, ou seja, absorvem água, formando aglomerações ou agregações muito difíceis de quebrar, o que reduz a fluidez e a capacidade de homogeneização dos ingredientes e da mistura. Após a moagem, para promover a separação e classificação das partículas dentro do tamanho desejado, os sólidos são peneirados. Os tamanhos das partículas poderão variar desde milímetros até nanômetros, dependendo do tipo e do desempenho do equipamento de moagem. Alguns desses equipamentos precisam ser refrigerados após o atrito das partículas com a superfície do moinho, pois eles liberam uma quantidade de calor muito grande e geralmente é prejudicial à formulação. Todas essas operações com sólidos liberam pós muito finos, que precisam ser recolhidos apropriadamente, para que não se espalhe no ar e causem problemas respiratórios aos operadores e ao processo que estão trabalhando constantemente na área das indústrias, né? Essa função é realizada por sistemas de coleta e exaustão, acoplados ao equipamento que processam os pós, normalmente compreendendo um ventilador ou um filtro, ou um vaso coletor, que se denomina ciclone. Após o recolhimento, normalmente são reciclados no processo, visando minimizar as perdas e aumentando o rendimento da produção. A operação de degassagem ou remoção do ar é realizada sempre que o cosmético precisa ser formulado na ausência de oxigênio ou para evitar a formação de bolhas ou de espumas durante o processamento. Alguns ingredientes, especialmente soluções colorantes e pigmentos, podem mudar a sua cor devido à reação de oxidação, que ocorre quando eles ficam expostos por um longo tempo ao oxigênio do ar. Para impedir isso, muitas vezes o oxigênio é removido, fazendo-se passar por uma corrente de nitrogênio. Já na fabricação de shampoos, sabonetes líquidos e outras formulações líquidas, o ar presente no interior do reator se incorpora à mistura, formando bolhas e espumas, o que é inconveniente e reduz o rendimento do processo. Nesse caso, o ar deve ser lentamente removido do interior do equipamento através da aplicação de vácuo, que tem que ser muito bem controlado para minimizar os riscos de acidente e para que não haja perdas de substâncias voláteis importantes para a formulação, como os essenciais e os solventes. Eu vou falar também sobre a filtração.
A filtração, alguns cosméticos necessitam ser filtrados para a remoção de sólidos residuais, como, por exemplo, os géis ou outras impurezas que tenham surgido ou se formado ao longo do processo da mistura. Essa operação é necessária, especialmente em casos em que o cosmético seja aplicado com aspersão de spray, como a questão dos desodorantes. Para impedir o entupimento da válvula da embalagem, geralmente é feita a filtração de cosméticos realizada a frio para remover a maior quantidade de sólidos possíveis. Diferentes técnicas de filtração são usadas, dependendo do tamanho das partículas sólidas, né, a serem removidas, variando desde a filtração por leitos de areia, para remover partículas de escalas milimétricas, ou até ultrafiltração para membranas seletivas, que chegam a remover espécies nanométricas como íons e proteínas. Muitos cosméticos precisam ser estéreis, ou seja, livres de micro-organismos que possam contaminar o usuário ou causar degradação precoce do produto. Cosméticos são particularmente suscetíveis ao ataque microbiano, pois contêm nutrientes básicos para o crescimento das colônias, substâncias orgânicas que são fontes de carbono, sais minerais e água. A preservação de cosméticos pode ser feita por diferentes processos químicos. Por exemplo, a energia, que é o calor, a energia térmica, é usada para esterilizar e pasteurizar formulações. Esterilizar pela ação do calor significa manter a mistura sob uma determinada temperatura por um definido período de tempo, até que todo o organismo vivo presente no meio pereça. O calor é fornecido a uma mistura por resistência elétrica acoplada ao reator, ou vaso de mistura, ou pela passagem de vapor de água pela formulação. Quando o vapor é saturado, a transferência de calor latente faz com que ele se condense na mistura, diluindo a mesma com água. Quando o vapor está superaquecido, ele aquece a mistura sem condensação da água, saindo do equipamento e retornando para o processo. O equipamento que esteriliza a base de vapor recebe o nome especial de autoclave. Ao contrário do que muitos pensam, limitar a disponibilidade de oxigênio não é um fator que restringe o crescimento de micro-organismos, até porque existem micro-organismos anaeróbicos, ou seja, que não necessitam de oxigênio para sobreviver. Na pasteurização, a mistura é aquecida até uma determinada temperatura, que é geralmente em torno de 70 graus, viu? E permanece nessa temperatura por um determinado período específico, variando a função do micro-organismo. Por exemplo, existem micro-organismos que vão precisar de mais tempo, existem micro-organismos que vão precisar de menos tempo, né? E em seguida, a mistura é resfriada muito rapidamente, até uma temperatura próxima do congelamento da mistura, onde ocorre o rompimento da membrana celular do micro-organismo, que sobreviveram ao calor, né? Porque existem micro-organismos que mesmo após o aquecimento, eles conseguem sobreviver. E quando ocorre o congelamento, a membrana plasmática deles é rompida, né, eliminando o micro-organismo. Outro método de impedir a contaminação dos cosméticos é pela passagem ou pela adição de substâncias químicas às formulações. Os cosméticos podem ser preservados com a adição de substâncias químicas que promovam a desidratação do meio, impedindo a proliferação de micro-organismos.